Olá, queridos pastores da rede de pastores da Grande Boston, graça e paz. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Nascimento e hoje nós estamos aqui para a nossa quarta devocional. Permanecendo firme contra o inimigo é o nosso tema geral. O subtema de hoje é o escudo da fé. O nosso texto base está em Efésios, no capítulo 6, versículo 16, que diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tudo no reino de Deus acontece através da fé. Quando mergulhamos no conteúdo bíblico, ficamos fascinados com o poder realizador da fé na vida dos distintos personagens ali presentes. Abraão, por exemplo, gerou uma poderosa nação pela fé. Moisés se tornou o maior líder da história pela fé. Davi foi o melhor rei de Israel pela fé. Pela fé, os 12 apóstolos fizeram mais milagres e produziram maiores obras do que Jesus quando estava na terra como homem. Pela fé, Paulo pôde dizer em 1 Coríntios, no capítulo 15, 10, que fez mais milagres do que todos os apóstolos juntos. Pela fé, Filipe sacudiu a cidade de Samaria e impactou milhares de vidas durante o seu ministério. A fé é o fundamento firme para todo cristão verdadeiro. Por meio da fé, o cristão acredita que obterá o que espera em oração e se reveste de plena certeza que alcançará até mesmo o invisível. A fé aceita com facilidade a existência de um Deus todo-poderoso, soberano, Senhor sobre todos e autoexistente. A fé é o agir em obediência ao que Deus falou em sua palavra. Todo ser humano tem um certo grau de autoconfiança, mas quando brota a fé no seu coração, ocorre uma mudança de autoconfiança com U para autoconfiança com L, de confiança em si mesmo para confiança em Deus. Sua fé abraça a certeza de uma recompensa nesse relacionamento com Deus, conforme Hebreus 11, versículo 1 e 6. Por essa razão, depois do amor, o bem mais precioso na vida de um seguidor de Jesus é a fé. Aquele que almeja ser um cristão vitorioso deverá encher-se diariamente de amor e fé. A Bíblia fala em 1 João 5, versículo 4, que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Ele precisa se encher de amor e fé, tanto para evitar o pecado, conforme Romanos capítulo 14, versículo 23, diz que tudo que não vem da fé é pecado, quanto para viver sem limites, conforme o que está registrado em Marcos, no capítulo 9, versículo 23. Número 1. Existem algumas barreiras ao crer. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 mostra que a cegueira espiritual é um tipo de bloqueio no entendimento, fazendo do coração humano um terreno estéril à fé. Número 2. O próprio diabo, não os demônios, atua se antecipando ao efeito da palavra no coração do ouvinte distraído, que está à beira do caminho, conforme Lucas 8, versículo 12, roubando-a antes que ela germine a fé no coração dessa pessoa, conforme está dito em Mateus 13, versículo 19. Certamente porque ele sabe que é no coração, conforme Romanos 10, versículo 10, é no coração que a fé brota. A Bíblia diz que é no coração que se crê. Número 3. No começo, a fé pode ser pequena. No começo, ela é como um grão de mostarda, mas depois se torna na maior das hortaliças, conforme Lucas 17, versículo 6, Mateus 13, 31. A fé pode crescer. Segundo a Tessalonicenses 1:3, Paulo destaca o crescimento da fé na vida daqueles irmãos. Ela pode se multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1, conforme o terreno em que essa palavra cair. Mateus 13, versículo 8 e 23. Número 4.
Deus nos leva a situações difíceis e improváveis de propósito. Muitas lutas e provações que passamos poderiam ser chamadas de escola da fé, onde Deus é o nosso personal trainer. As dificuldades são as máquinas de exercício, nossa reação e atitude são os exercícios. Ele deu um projeto, por exemplo, para ser executado em 100 anos a um velho de 500 anos, conforme está registrado em Gênesis, no capítulo 5, versículos 32, 6, 14. Entregou o desafio de gerar uma numerosa nação a uma mulher de 90 anos, estéril e casada com um outro velho de 100 anos. Gênesis 21, versículos 1 a 7. Decidiu salvar o mundo da maior crise agrícola já vista através de um homem prisioneiro. Gênesis 41, versículo 14, 37 a 41. Escolheu libertar o seu povo das mãos do faraó e do seu poderoso exército através de um homem de 80 anos com uma vara na mão e muito medo. Êxodo 3, versículos 6 a 11. Ordenou que uma viúva pobre sustentasse um profeta por um longo tempo num período de fome extrema. 1 Reis 17, versículo 9. Preferiu derrotar o maior inimigo do seu povo através de um homem pequeno. 1 Samuel 17, 4, versículo 42, 48 e 51. Usou o lanche de um rapaz para alimentar mais de 5.000 pessoas. João, capítulo 6, versículo 9 e o versículo 5 a 13. Entregou à terra a melhor notícia do céu por meio de galileus insignificantes no conceito humano. Atos, capítulo 2, versículos 7 a 9, Marcos 3, versículo 13 a 21. Deu vida eterna ao mundo, a mais elevada honra, através da cruz, o mais humilhante e vergonhoso método de punição. Colossenses 1, versículo 20. Portanto, a fé é a arma mais importante na luta contra as trevas. Veja Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, vencendo a Satanás e todas as suas estratégias de tentação por meio da fé. Tudo que Jesus realizou na cruz e tudo que a palavra de Deus diz só terá efeito contra o mal se for recebido através da fé. Número 5. A fé é o segredo da sobrevivência do justo. Abacuque 2, versículo 4, que diz: o meu justo viverá pela fé. Número 6. A fé é o instrumento validador da salvação. Efésios 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça é a oferta da salvação a todos, mas a fé é o aceite de cada um. Número 7. A fé é a sua identidade espiritual. 1 João 5, versículo 4 diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por meio da fé, você é reconhecido como filho de Deus. O meu desejo nessa devocional é que estejamos sempre e cada vez mais convencidos de que devemos diariamente embraçar o escudo da fé para lidar com todas as coisas, em todos os aspectos da vida, porque, como a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E o mesmo texto, no versículo 6, diz que Deus é galardoador dos que o buscam. Quando há fé, quando há um relacionamento com Deus por meio da fé, tudo é possível ao que crê. Que Deus possa abençoá-los, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, eu te louvo, eu te exalto pelo dom da fé, pela dádiva da fé, porque por meio de Cristo Jesus, por meio da palavra de Deus, nos é possível ver a fé brotando em nosso coração, e por meio da fé o Senhor tem podido realizar grandes coisas, ó Deus, em nós e através de nós. Eu oro, Deus querido, para que em meio a tantas lutas e oposições que enfrentamos diariamente como seres humanos, como pastores, como chefes de família, ó Deus querido, como talvez empregadores ou empregados,
lidamos com dificuldades e precisamos estar com a nossa fé renovada, ó Deus, para lidar com todas essas coisas temporais, mas também em meio a todas as baixas que o Evangelho tem tido ao redor do mundo, tantos escândalos, tantos pecados, suicídios de pastores e tantas outras coisas mais. Nós precisamos, ó Deus, que a nossa fé no Senhor esteja fortalecida, esteja renovada e esteja preservada, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.